Bora resolver uma bateria de questões agora de condutos livres. Vamos lá, com base no que a gente já viu na aula teórica. Bom, primeira questão. Os canais para transporte de água são condutos livres, onde o escoamento se processa por condutos livres. O escoamento vai ser por gravidade, necessariamente em condutos livres. Por isso, gabarito letra E. No estudo da hidráulica, os condutos são classificados em abertos ou fechados em função da pressão que atua no conduto. O escoamento é classificado em forçado ou livre. As possibilidades do tipo de conduto, aberto ou fechado, em função do tipo de escoamento, forçado ou livre, são, gente, escoamento forçado. Escoamento forçado é um conduto necessariamente fechado. Escoamento livre pode ser um conduto aberto ou conduto fechado. Então a gente vê aqui escoamento forçado, apenas fechado. Livre pode ser em conduto fechado ou aberto, como nós vimos. Então só tem aqui essa opção, letra C. Sobre os condutos livres e regime uniforme, análise assertiva que corresponde aos exemplos de canais. Bom, veja, redes de drenagem subterrânea, galeria de água pluvial, rede de esgoto, mencionados aí como canais, são os principais exemplos. Canais artificiais de irrigação e drenagem, e as canalizações onde o líquido preenche totalmente a seção do canal. O que a banca fez? Cabe muito recurso, porque ela me deu que a primeira está certa e a segunda está errada, em função desse preencher totalmente o canal. Ela deu como gabarito letra A, mas a gente sabe que ela poderia ser anulada a questão, porque não falou sobre diferença de pressão. Se for uma seção totalmente cheia, escoando a pressão atmosférica, não deixa de ser conduto livre. Então eu posso marcar aqui a A ou a C. Na verdade, essa questão está ou deveria ser anulado. Conduto cheio não significa estar com pressão diferente da atmosférica. Não significa. Condutos livres são aqueles sujeitos à pressão atmosférica e são também chamados canais. O entendimento e o cálculo desse tipo de escoamento são mais complexos que casos de condutos forçados, em especial porque a área molhada pode mudar sem que a velocidade altere diretamente. Analise assertivas a seguir. Numa tubulação circular, a velocidade máxima não ocorre na situação de vazão máxima. Vimos isso. Não é possível atingir o regime crítico em condutos livres. Não, condutos livres, se eu tiver Freud igual a 1, eu tenho regime crítico. Então, está errado isso aqui. O remanso hidráulico é uma sobreelevação brusca da superfície líquida. Este não é o remanso, e sim o ressalto hidráulico. O remanso é aquela zona lá de grande profundidade, escoando a baixas velocidades. Geralmente está ali sempre próximo, associado a um ressalto, mas não é o nosso conceito de remanso. Quais estão corretas? Apenas número 1. Vazão máxima está a 0,95, ou seja, 95% da seção, enquanto a velocidade, 81% da seção. Seção circular, não se esqueça. As principais características de um escoamento livre são a presença de pressão atmosférica na superfície do fluido e uma distância uniforme de velocidades nos diferentes pontos da seção transversal do conduto. Opa! Escoamento livre, presença de pressão atmosférica na superfície do fluido. Até aí tudo bem. Agora, a distribuição uniforme de velocidades não é necessariamente. Não necessariamente. Eu posso ter uma velocidade que muda ao longo das seções. Então, nos diferentes pontos da seção, posso ter diferentes velocidades. Não é obrigatório que se tenha. E veja, na verdade, desculpa, eu estava falando aqui nos diferentes pontos do conduto, né? Se eu pego a seção transversal, aí é pior ainda, né? Porque a seção a gente sabe que cada ponto tem uma velocidade. E aí nós adotamos geralmente a velocidade média, que está a 60% de profundidade. Então a velocidade muda muito ao longo da seção. A gente é que usa uma velocidade média e temos a expressão de Manning para calcular essa velocidade média. Bora lá! A fórmula mais conhecida para o dimensionamento de condutos livres é Manning. O escoamento de galerias, canais, sarjetas é calculado com essa expressão. Veja, cálculo de velocidade. O coeficiente de Manning, N, utilizado na fórmula, está relacionado com o quê, gente? Com pressão, com velocidade, declividade, raio hidráulico? Não. A gente viu que é a rugosidade, depende da aspereza da superfície. Inclusive, com a idade, ela se torna mais áspera e o coeficiente até, inclusive, modifica, aumenta, né? Porque ele é inversamente proporcional à velocidade.
No dimensionamento de canais ou condutos livres, limites extremos são estabelecidos na prática. No caso de um canal com revestimento em concreto, o valor limite de velocidade é de 4,5 metros por segundo. E foi definido com o objetivo de evitar o quê, gente? Evitar o regime uniforme, evitar criação de remanso, evitar deposição de matérias de suspensão ou evitar a própria erosão. Claro que evitar velocidades erosivas. E aí eu não sei e nem quero saber de onde ele tirou essa informação que é 4,5 metros por segundo. Acontece que eu sei é que existe uma limitação de velocidades erosivas. Se é 4, se é 5, se é 6, não me interessa. Eu sei que essa limitação se dá pela erosão, pelo desgaste que se tem quando as velocidades são altas. Então essa está dentro aqui do que a gente viu em aula, mas eu não precisaria memorizar isso. Tá ok? Basta saber que eu preciso ter velocidades não erosivas. No que se refere à hidráulica e a hidrodinâmica, assinale a opção correta. A raiz quadrada da relação entre a força de inércia e a força de gravidade é definida como número de Freud. Veja, essa questão preciso mencionar com vocês que ela também é uma outra questão que deveria ser anulada. Veja, o número de Freud não é a raiz quadrada da relação entre a força de inércia e a força de gravidade. Na verdade, a raiz quadrada está aqui no denominador. E a banca deu essa questão como certa. Então, aqui eu anularia. Mas vamos ver o restante, né, as outras questões. O número de Reynolds é a relação entre força viscosa e força de inércia. Na verdade, é o contrário. Reynolds é força de inércia dividido por força viscosa. Então, aqui, errado. Ao contrário de tubulações pressurizadas, em escoamento livre, a carga de pressão em determinado ponto do escoamento não pode ser medida com piezômetro. Veja, que curioso. Essa questão ela foi dada C como certa. Acontece que o piezômetro me mede a carga de pressão que eu tenho em determinado ponto. Então, se eu ponho um piezômetro no fundo de um canal, a altura que a lâmina d'água vai subir nele é a altura até a superfície do líquido. Afinal de contas, o líquido em canais, em condutos livres, escoa sob pressão atmosférica. E a linha piezométrica coincide com a própria linha da superfície do escoamento. Então, não faria muito sentido medir com piezômetro, mas falar que não pode ser medida, pode. Basta colocar lá um piezômetro para identificar a pressão naquele ponto. Então, por isso que ela está dada como errada, mas está mal formulada, na minha opinião. As aplicações práticas do número de Freud é determinado supercrítico, caso seja menor que 1. Na verdade, ele é supercrítico se for Freud maior do que 1, né? Então, não é menor. Contrário. A velocidade pontual medida a aproximadamente 40% da altura da coluna d'água, a partir da superfície livre do fluido, corresponde à velocidade média de escoamento. Na verdade, 40% do fundo, né? Porque é 60% da superfície. A gente está aqui mais ou menos em 60% medido da superfície, é onde a gente tem a nossa velocidade média. Por isso estava errado o restante. Mas cabe um recurso na questão letra A. Bom, no que se refere a estruturas hidráulicas, o raio hidráulico é um parâmetro importante no dimensionamento de canais, dutos, tubos e outros componentes da hidráulica. E é obtido da relação entre... Gente, raio hidráulico eles vão sempre te pedir para calcular, e é muito fácil. Pedir o conceito, e é sempre área molhada sobre perímetro molhado. Então, é um dos termos mais importantes e fáceis de aprender. O que é o raio hidráulico? AM/PM. AM/PM. Então, aqui, para quem conhece lá do horário, né, americano, antes do meio-dia, pós-meio-dia, AM/PM é uma dica, área molhada sobre perímetro molhado. Portanto, área molhada sobre perímetro molhado, gabarito letra C. Bora lá! A velocidade de escoamento é diretamente proporcional à raiz quadrada da declividade do canal. Basta lembrar da fórmula que eu mandei, quer dizer, eu pedi. Segue quem tem juízo. Decorar a equação de Manning. 1 sobre coeficiente de rugosidade. Eu prefiro decorar a velocidade, que é mais simples. 1 sobre N, raio hidráulico, a 2/3, raiz de I, está aqui. É só multiplicar pela área para chegar na vazão. E a gente sabe que é exatamente proporcional
a raiz quadrada da declividade, como a gente viu, I é a declividade de fundo. Considerando apenas a variação do material, um canal aberto revestido em concreto terá metade da vazão em comparação com um canal aberto revestido com grama. Bom, preciso saber do coeficiente de rugosidade. Aqui ele deu, ó, considerando o coeficiente de rugosidade do concreto de 0,15 e da grama, de 0,030. Ou seja, o coeficiente de rugosidade da grama é 2 vezes maior do que o coeficiente de rugosidade do concreto. Se ela é mais rugosa, 2 vezes mais rugosa, ela tem uma velocidade o quê? 2 vezes menor, já que velocidade é proporcional a 1 sobre n, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Se eu dobro a rugosidade, eu reduzo pela metade a minha vazão, por ele estar no denominador. Então, a vazão de concreto será o dobro da vazão da grama, entenderam? E não a metade. Errada. Então, essa questão, se eu dobro aqui 2x, eu vou ter uma vazão, então, pela metade, né? A vazão dividida por 2. Portanto, a grama tem o dobro de rugosidade, portanto, terá metade da vazão. E não o concreto terá metade da vazão da grama. Ao contrário, a grama terá metade da vazão do concreto. Considere um canal retangular, esquemático, abaixo, com nível d'água de menos 50 centímetros em relação ao nível do topo do terreno. Então veja, aqui é a minha seção transversal, S. Aqui é o que eu interessa, área molhada. Então o raio hidráulico, área molhada sobre perímetro molhado. Lembre que o perímetro está aqui nas laterais, portanto basta fazer o cálculo, né? 2 paredes laterais de 100 mais o fundo. Portanto nós temos aqui 50 centímetros, gabarito letra D. Questões assim serão muito comuns. A figura a seguir representa um canal, seção retangular escoando água. Considere que o canal possui declividade. Olha, deu a declividade, coeficiente de rugosidade. Então, a velocidade média do escoamento nesse canal é de aproximadamente. Gente, mais uma vez, área molhada, está tudo aqui. Perímetro molhado, está tudo aqui. Basta aplicar velocidade, equação de Manning. Não é tão simples de ser calculada. Mas ele fez o quê? Ele me deu aqui alguns valores, eu vou usar o do meio, que é 0,5 elevado a 1/3, ou raiz cúbica de 0,5. Ele me deu esse valor que eu vou utilizar como 0,80. Basta elevar ao quadrado, né? Preciso lembrar de elevar ao quadrado porque é raio hidráulico elevado a 2/3. E aqui ele me deu 0,5 elevado ao quê? A 1/3, que é isso daqui. Preciso então depois pegar esse valor, esse resultado e elevar ao quadrado, que é o que eu fiz aqui, para calcular a velocidade. Questão mais chata, né? Questão bem difícil de ser feita à mão. Gabarito, então, letra B. Acho que eu nem havia mostrado aqui, mas o gabarito letra B. Mais uma vez, assinale respectivamente a área molhada e o perímetro molhado. Pô, tem dificuldade? Pode-se ter alguma continha, mas a área molhada é toda essa área do meu trapézio. Base maior, 100, está aqui em cima, mais base menor, 40, vezes a altura, dividido por 2, 2.800. Aí eu já mato todas as outras, falta o perímetro molhado. Perímetro molhado eu tenho que lembrar, ó, perímetro molhado é isso daqui, tá? Nunca se esqueça. Aí em cima não é perímetro molhado. Então eu faço, na maioria das questões, fique de olho. Vai cair os triângulos, né, pitagóricos, que a gente fala, que é o triângulo 3, 4 e 5. Se não cair 3, 4, 5, vai cair múltiplo de 3, 4, 5. Então vai ser 6, 8, 10. Pode ser, neste caso, 30, 40, 50. É o caso daqui, ó. Se isso aqui tem 40 de altura e eu tenho isso aqui que vale 30, por que eu sei que vale 30, Guilherme? Uai, só pegar 100, subtrair 40, me dá 60. Tenho 30 de cada lado, então 30 aqui, 30 lá. Então esse é um triângulo de altura 40, base 30, eu sei então que aqui vale 50. Então é 40 de base mais 2 vezes, porque eu tenho 2 paredes inclinadas, tenho essa e essa,
que vale 50. Então eu tenho 140 gabarito letra B. Veja que a maioria das questões vai utilizar esse tipo de triângulo, que eu não preciso fazer aí raiz, e fazer ali o teorema de Pitágoras para achar a diagonal, né, a hipotenusa. Mas se eu quisesse fazer, se fosse o caso, a gente sabe que hipotenusa, né, quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então aqui a hipotenusa é 5, e os catetos seria 5 ao quadrado igual a x, digamos que seja 3, né? Tanto faz aqui. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Se precisasse. Bora lá. Um elemento geométrico que influencia na determinação da vazão de condutos livres, como galerias e águas pluviais, é o raio hidráulico. Para evitar alagamentos em uma área urbana, foi necessário construir uma galeria de águas pluviais de seção circular com diâmetro interno de 120, D igual a 120. Para que essa água seja transportada a meia seção, o raio hidráulico deve ser considerado no projeto igual a meia seção. Gente, lembre-se, meia seção, eu vou então considerar que área? Área molhada, D ao quadrado sobre 4 é a seção cheia, D ao quadrado sobre 8 é a área molhada. E o perímetro? Bom, o perímetro inteiro é πd, ou 2πr. πd dividido por 2 é o perímetro molhado aqui de baixo. Então, o raio hidráulico é 1 dividido pelo 8, raio hidráulico D sobre 4 igual a 30 centímetros. Está aqui, raio hidráulico de seção a meia cana, seção na metade, D sobre 4. E seção cheia? Questão seguinte diz a mesma coisa. Veja, qual é a diferença de seção cheia para meia seção? Aqui, o que eu fiz? Meia seção, meio perímetro. Seção cheia, dobro da seção, ou seja, πd ao quadrado sobre 4 e não sobre 8, mas o dobro do perímetro molhado. Continua tendo uma relação de raio hidráulico de D sobre 4. Então essa questão diz o seguinte: ao dimensionar uma tubulação, deve-se atentar, por exemplo, às tubulações consideradas condutos forçados. Nesses casos, a pressão interna é diferente da pressão atmosférica e o movimento do fluido pode se efetuar em qualquer sentido do conduto. Assim, uma situação hipotética em um conduto forçado, é hipotética. Seção circular, diâmetro de 200. Qual deve ser o raio hidráulico? Então aqui, eu quero saber o raio hidráulico. É o dobro de área, mas é o dobro de perímetro. Então eu continuo tendo raio hidráulico, uma seção cheia, igual ao raio hidráulico de uma seção pela metade, D sobre 4. Tá ok? Então tá aqui, 200 sobre 4, 50, gabarito letra E. Considere um projeto de abastecimento de água em um trecho do canal adutor de seção quadrada contínua com base interna de 2 metros. O nível d'água deve permanecer igual à metade do valor da base. Então, 2 por 1, né? Se é metade, a altura 1. O escoamento dentro do canal é permanente, com valor de 2.000 litros, ou 2 metros cúbicos por segundo. Assinale a alternativa que representa o valor correto da velocidade. Opa, como é que eu calculo a velocidade aqui? Eu não tenho argumento suficiente para utilizar a equação de Manning, porque eu não tenho rugosidade, eu não sei se eu não tenho a declividade do canal. Gente, eu não tenho isso, mas eu tenho a equação da continuidade. Lembre-se, vale para condutos forçados, vale para condutos livres. Se não tem compressão de fluido, se o fluido é incompressível, eu tenho V vezes A igual a vazão, que é igual a constante. Vazão, área vezes velocidade. Então é só eu isolar a velocidade e calcular aí a minha vazão. Lembrando, transformei tudo aqui em unidades no sistema internacional, 1 metro por segundo. Mais uma questão. Veja, para o cálculo de condutos faz necessário conhecimento de elementos geométricos da seção transversal. Para essa seção, diâmetro D e YN é a profundidade, razão entre área molhada e largura específica. Pode-se dizer que o raio hidráulico será igual a... raio hidráulico eu já vi, é D sobre 4, que nada mais é do que YN sobre 2. Então a gente sabe. Bom, o que é D sobre 4? D sobre 4 é igual a raio sobre 2. É simplesmente uma questão de transformação. Diâmetro sobre 4 é igual a raio sobre 2, já que o diâmetro é igual a 2YN. Veja que o YN é exatamente o nosso raio, tá bom? Por isso, eu só escrevi em termos de
profundidade, raio, YN, e diâmetro, a gente já havia visto na questão anterior. Um canal a céu aberto da figura foi projetado em seção trapezoidal. O raio hidráulico deste canal vale, gente, olha aqui, 0,3, 0,4. Quem é que vale? Quantas vezes 0,5 vale isso daqui? Uma vez 0,5. Triângulo 3, 4 e 5, mas divididos por 10, né? Então 0,3, 0,4, 0,5. Ficou muito fácil, né? Então ficou fácil. Eu sei o perímetro, que é 1,8 mais 0,5 daqui, 0,5 dali. Então tá aqui. E a área, mais uma vez, a gente sabe que a base menor é 1,8, a base maior é 1,8 mais 60 centímetros, 2,4, vezes a altura, 0,4 dividido por 2. Tá aqui, raio hidráulico, 0,30, muito simples. O escoamento gradualmente variado acontece em canais prismáticos a montante de vertedores, enquanto o escoamento rapidamente variado, bruscamente variado, acontece no ressalto hidráulico, quando passa de supercrítico para subcrítico. Lembre-se, supercrítico, velocidade veloz, muito alta. Eu estou, então, lâmina bem pequena. Passei para o subcrítico, velocidade mais lenta, altura de lâmina d'água maior. Então, o subcrítico tem maior profundidade, porém é mais lento. Esse é o conceito aí que nós temos de ressalto hidráulico, né? Então aqui a gente tem um ressalto, exatamente, e aqui a gente tem um escoamento gradualmente variado, como esse nome aqui já diz. Então aqui eu estou variando gradualmente, tem uma areazinha aqui de remanso. Logo depois que a gente jogou uma velocidade muito grande, né? Eu estou numa velocidade, num regime acelerado, supercrítico, e logo depois encontro uma zona de turbilhamento, passo para um regime subcrítico mais lento, então supercrítico para subcrítico. Este é exatamente o cenário que essa questão descreve. A respeito do escoamento em condutos livres, assinale a opção correta. A relação entre perímetro molhado e largura da superfície de contato com a atmosfera é denominada altura hidráulica. Não é esse conceito de altura hidráulica. Na verdade, nem é nenhum conceito, né? Perímetro molhado sobre largura da superfície, a gente nem tem esse conceito. A razão entre perímetro molhado e área molhada é denominado raio hidráulico. Não é, porque está em inverso. Lembre, AM/PM, AM/PM. Então é o contrário. A seção mais eficiente de canais triangulares é quando o ângulo interno é de 90 graus e o raio hidráulico é metade da altura da coluna d'água. Isso daqui não faz sentido. A primeira parte, realmente a gente viu, quando a gente vê nas seções, que a gente tem aqui 45 de cada lado, então aqui no meio, 90 graus. Mas a altura da lâmina não é. A profundidade normal aqui, ó, depende da vazão e da declividade. Mas eu não posso afirmar que ela é metade da altura de coluna d'água. Letra D, considerando H como a altura da coluna d'água do ponto mais baixo da seção até a superfície livre. E D, o diâmetro de um conduto. A maior vazão possível nesse conduto de seção circular ocorre na condição de 0,95 de D. Então ele fala o seguinte, ó, seção circular, considerando H como a altura do ponto mais baixo até a superfície livre de água, ou seja, até isso aqui, considerando isso daqui, a gente tem que 95% de D é a vazão máxima. Se a gente lembrar do que nós vimos na aula, é exatamente isso. 95% de D, não é com a seção plena que eu tenho a maior vazão, e sim com 95% da seção. Lembrando que a velocidade máxima ocorre ali por volta de 0,81, né? 81, 82%, se eu não estou enganado. Nos canais trapezoidais, a inclinação do talude de 45 em relação ao plano horizontal é o mais eficiente. Mostrei para vocês que essa inclinação aqui, de 60, é mais eficiente, e não 45. Assinale a alternativa correta. A fórmula de Hansen-Williams calcula o raio hidráulico em condutos forçados. Obviamente que não, né?
calcula a perda de carga em condutos forçados. Tem nada a ver. Hazen-Willis calcula perda de carga em condutos forçados. Em um canal artificial de seção trapezoidal com base menor de fundo do canal, a altura d'água é menor que a altura hidráulica. Então aqui estou falando que tem um canal, essa altura d'água é menor que a altura hidráulica. Na verdade, aqui a altura d'água é a própria altura hidráulica, né? Então, falso. O número de Froude permite classificar o escoamento em 3 tipos: laminar, turbulento e de transição. Laminar e turbulento e de transição é número de Reynolds. Escoamento laminar, escoamento turbilionar, turbulento. Número de Froude, lembre-se, é subcrítico, supercrítico ou crítico. Portanto, falso também. Temos aqui gabarito letra E, tudo falso. No estudo de canais, o número de Reynolds é o número adimensional que representa a relação entre forças de inércia e forças viscosas de uma massa líquida. Pelo número de Reynolds é possível classificar o escoamento em laminar, turbulento e de transição. Primeiro, sobre o número de Reynolds, a alternativa correta. Aqui lembre-se, Reynolds possui um número menor que 500, escoamento laminar, maior que 2000, escoamento turbulento, e entre 500 e 2000, escoamento em fase de transição. Por isso aqui, olha, o gabarito já é de cara, escoamento laminar, Reynolds menor que 500 e não maior que 500. O turbulento possui número de Reynolds menor que 2000. Não, aqui a gente tem o de transição. Reynolds menor que 2000 e maior que 500. Não é o turbulento, e sim o de transição. E por último, o escoamento tipo transição, menor que 2000 e maior que 500. Ó, o escoamento do tipo transição possui número de Reynolds menor que 2000 e maior... maior que 500? Não, maior que 5000. Está errado. Portanto, gabarito letra A. Questão. Em um canal de seção trapezoidal, como apresentado na figura a seguir, a forma mais econômica é aquela que induz em maior velocidade de escoamento e possui menor perímetro. Sabendo que a seção apresentada é a mais econômica para um determinado projeto, a largura L desse canal é de aproximadamente, questão muito sacana da FGV, porque ela exigiria que nós lembrássemos que a inclinação aqui mais eficiente é de 60 graus, então a gente sabe aqui que é 60 graus, essa inclinação, e aí fica fácil, né? O restante aqui é 30 graus, então para calcular o L, 8, que é a base, mais 2 vezes 4 tangente de 30, que é para achar exatamente a porção, a projeção horizontal deste comprimento aqui, digamos que x. Então a gente acha que L é igual a 8 mais 8 raiz de 3 sobre 3. Lembra que 2 vezes, porque eu tenho x do lado de lá e tenho x do lado de cá, né? Então é 2 vezes esse carinha aqui que a gente pode chamar de x. Calculado isso daí, a gente tem que este comprimento L, mais ou menos 12,61. Obviamente, raiz de 3 sobre 3 aí poderia dar algum trabalho. Ora lá, veja comigo. O número de Froude é o importante adimensional usado para definir o regime de escoamento em canais abertos. Dessa forma, pode ser visto se o fluxo é denominado por forças de inércia ou por forças de gravidade. A equação de Froude, número de Froude é igual a V dividido por raiz de G vezes Y, onde V é velocidade, G gravidade e Y profundidade hidráulica. Seja um canal retangular de base 6, coeficiente de rugosidade 0,013, declividade 0,0004, sabendo que escoa uma vazão de 10 metros por segundo, metros cúbicos por segundo, e a altura da lâmina d'água no fluxo é de 1,2 metros, o regime de escoamento deste canal quanto ao número de Froude é... Veja, tem todos os dados para eu calcular a velocidade. Para calcular a velocidade, que vai ser necessária, então uso a equação de Manning, calculo a velocidade, com a velocidade dividido por raiz de G vezes H, Y, né, que é a altura, eu consigo calcular a Froude. Então aqui, primeiro,
a velocidade. Olha que expressão linda de se calcular à mão no dia da prova. Muito obrigado, FGV, por isso. Muito obrigado. Calculei a velocidade, que é, faltou colocar aqui, aproximadamente 1,388 metros por segundo. E agora sim, consigo, com essa velocidade, calcular o número de Froude, 0,40. Se o número de Froude é menor que 1, eu estou diante de um escoamento subcrítico ou fluvial. Froude pequeno, velocidade pequena, portanto, regime mais tranquilo, porque a coluna d'água é maior, né? A lâmina, a profundidade é maior. Então, estou em um regime subcrítico, fluvial, lento e tranquilo. Espero que tenham entendido essa aplicação do número de Froude, todos os conceitos de canais, condutos, né, que a gente chama de condutos livres, equação de Manning na cabeça, sempre, e principalmente raio hidráulico, área molhada sobre o perímetro molhado. É isso que eu preciso que vocês memorizem. Valeu, um abraço, até a próxima.